Gesù ha curato tanti ciechi. Jesus curou muitos cegos, mas a maneira como o evangelista João narra a cura desse cego é uma parábola, ou seja, um ensinamento sobre a passagem das trevas para a luz que todo homem é chamado a fazer. O que representa a cura desse cego? Vamos tentar esclarecer isso antes de começarmos a ouvir o texto. A cegueira aqui é uma imagem. O que ela representa? Essa cegueira representa a nossa natureza humana, que se fecha, que não se volta para o outro, mas se deixa levar pelas paixões, pelos desejos. É o apego aos bens deste mundo e, por causa disso, acabamos convencidos de que é dessa forma que realizamos plenamente a nossa existência. Não fomos feitos para viver assim, limitados. Eis a necessidade de que no percurso da nossa vida se abram os nossos olhos para ver quem somos, o que estamos fazendo neste mundo, para onde estamos indo. A fé cristã é um ver, um abrir os olhos para ver longe, para não confundir ilusões com a realidade, o passageiro com o que realmente vale. E Jesus veio justamente para trazer essa luz. Vamos ouvir como essa narração começa. Passando, Gesù vide un uomo cieco dalla nascita. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Jesus está nas proximidades do templo e vê um homem cego de nascença. Não nos é dito o nome. Ele é um homem que representa a humanidade que nasce cega. Não é o cego que vai pedir a cura. É Jesus quem toma a iniciativa. O cego nunca teve a experiência da luz e nem sequer imagina que possa haver um modo de vida diferente. Para termos consciência das escolhas que fazemos na vida, é preciso que alguém abra nossos olhos para saber para onde estamos caminhando e qual é o nosso destino. Os discípulos fazem uma pergunta: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Jesus não quer ouvir falar de culpa pelo fato de alguém nascer cego. Lá naquela época, era normal pensar que quem tinha alguma doença tinha sido castigado por Deus. E tem gente que pensa assim ainda hoje. Jesus não quer ouvir essas coisas. A fatalidade é um acontecimento, nunca é um castigo de Deus. Vamos agora buscar entender o que o Evangelho está nos mostrando a respeito desta cegueira. Não é culpa do homem se ele nasce cego. Não é culpa dele, nem de seus pais. Esta é a condição em que todos nós nascemos, ou seja, é a condição do homem enquanto homem. Jesus não quer ouvir falar de pecado. Nascemos nessa condição de cegueira, precisando de alguém, que é Deus, para abrir nossos olhos. E eis Jesus que nos diz: Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo.
Continua o texto. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. Jesus espalhou sua lama, destaco, sua lama. Estranho esse gesto de Jesus. E o que isso significa? Em primeiro lugar, a saliva, naquela época, era o concentrado da respiração, do sopro. E o que Jesus está fazendo? Já encontramos na Bíblia esse processo de moldar o barro da terra. Deus fez isso quando criou o homem. Seu sopro deu vida àquele homem que foi moldado com o barro da terra. A esta altura, o significado do gesto de Jesus torna-se muito claro. Estamos diante da repetição do gesto criador de Deus, ou seja, Jesus comunica ao cego a vida divina que ele trouxe ao mundo. Dice Gesù a questo cieco: E Jesus diz a este cego: vai e lave-se na piscina de Siloé. E o evangelista João recorda que Siloé significa enviado. Temos que ir ao encontro da água do enviado, que é Jesus, se quisermos abrir os olhos. E, portanto, o cego é convidado a fazer uma escolha. Ele deve se mover e buscar a água que abre os olhos. É a acolhida do dom do Espírito. Portanto, é necessário fazer uma opção por essa água. Nesse momento, Jesus sai de cena, enquanto o cego de nascença desce e vai até a piscina de Siloé. E enquanto Jesus permanece ausente, o homem que abriu os olhos tem que lidar com os que ainda não abriram os olhos. Ouçamos o primeiro diálogo daquele que era cego com aqueles que o conheceram antes. che lo avevano conosciuto prima. Allora i vicini, Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. non lo so. L'uomo che è stato illuminato O homem que foi iluminado por Jesus não é mais reconhecido. Os vizinhos que convivem com ele há anos se perguntam: é ele ou não é ele? A condição anterior desse homem era sentar e mendigar, ou seja, ele estava imóvel, dependente, ia aonde os outros o levavam. Não mais agora. Agora é ele quem faz as escolhas. Agora ele está livre. Ele sabe onde quer chegar. Sabe o que quer da vida. Ele é um novo homem. Antes ele era movido por paixões indisciplinadas. Agora é movido pelo Espírito. E, portanto, é completamente diferente. Se antes ofendia, era grosseiro, arrogante, só pensava em dinheiro, era astuto, agora se tornou terno, prestativo, atencioso com os outros, honesto. As pessoas então perguntam a ele: por que sua vida é completamente diferente de quando você era cego? O que aconteceu com você? E ele começou a contar o caminho que fez das trevas para a luz. Eu encontrei aquele homem cujo nome é Jesus. Ele colocou sua lama diante dos meus olhos. Eu vi o homem vitorioso,
o homem verdadeiro, fui lavar-me na água do enviado. A água do enviado é o Espírito, no qual são imersos aqueles que mudam de vida, os que são batizados. Da água do batismo sai o homem novo. O homem continuou dizendo: e quando eu saí, eu vi, abri os olhos. Será que nunca fizeram perguntas parecidas como essas para nós? Por exemplo, por que você não pensa mais como os outros? Por que você está tão diferente? Por que você vê o mundo de maneira diferente? Aquele homem contou toda a sua história. Nesse momento entram em cena aqueles que estão preocupados porque o que era cego agora está vendo eles também. Estão preocupados pois pode ser que ele já não seja o mesmo de antes. Vamos ouvir o que essas pessoas estão falando. Condussero dai farisei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. È un profeta. A questo punto noi continuiamo a leggere. Neste ponto, continuamos a ler a história não mais do ponto de vista da cura de uma cegueira operada por Jesus. Lemos a história como uma parábola da passagem das trevas para a luz por aqueles que deixam seus olhos serem abertos pelo Evangelho. O que acontece com aqueles que ainda não abriram os olhos? Eles têm uma coisa que acontece ainda hoje. Eles foram aos fariseus para denunciar: olhem, aqui está este homem. Ele é diferente dos outros. E além disso, ele também segue aquele que não observa a tradição porque não guarda o sábado. E não pode ser um homem de Deus quem não faz do jeito que sempre foi feito, quem assim desrespeita a tradição. Vamos ter cuidado. Os fariseus estão representando todos aqueles que estão presos aos preconceitos de suas próprias convicções e não querem deixar que seus olhos sejam abertos pelo Evangelho. Essas pessoas preferem seguir as ideias mais estúpidas que circulam. Não pode ser assim. Quando é o Evangelho que quer abrir os seus olhos, deixe-os serem abertos. Cominciano E os fariseus começaram então a interrogar o cego e a dizer-lhe: mas o que aconteceu com você? Ele conta e no final perguntam: mas o que você pensa desse homem? Agora, o que era cego deu mais um passo na descoberta da identidade de Jesus de Nazaré. É um profeta. É um passo à frente que ele dá. Mas as autoridades que querem defender o que sempre foi feito do mesmo jeito, agora convocam os pais daquele que era cego. Vamos ouvir o interrogatório que eles fazem. l'interrogatorio che loro fanno. Ma i giudei non credevano. Então, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego.
Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. All'età, chiedetelo a lui. L'interrogatorio questa volta è Nesse texto do Evangelho segundo João, os judeus representam os que se opõem a Cristo e ao Evangelho. Eles eram as lideranças religiosas daquela época. Os pais, por sua vez, representam aqueles que passavam para as novas gerações aquilo que tinham aprendido das autoridades religiosas. Se aquele filho realmente encontrou Cristo, descobriu novos valores e rejeitou aqueles que foram passados a ele seguindo os critérios deste mundo. Perguntam aos pais: este é o seu filho que vocês dizem que nasceu cego? E os pais imediatamente respondem: nós não temos nada a ver com esta nova luz. Nós o trouxemos ao mundo cego. Foi outro quem deu essa luz para ele. hanno paura della guarigione, Eles, os pais, têm medo da cura, da nova visão da vida que o filho tem. Por quê? Porque isso os forçaria a mudar de perspectiva também. Ou seja, tudo o que aquela cegueira representava ficou para trás. Agora existe uma nova descoberta, há uma nova luz. Esta não vem do mundo, vem do alto. Os pais têm medo porque os fariseus ameaçam expulsá-los daquela comunidade, ou seja, daquele tipo de vida na qual eles estavam acostumados. É aquele tipo de vida onde você não deve questionar nada. Foi feito sempre assim. Por que mudar? É o que disse Jesus aos seus discípulos. Tenham em conta todos os riscos que vocês correm se deixarem que o meu Evangelho abra os seus olhos. Vocês verão a vida, o mundo, de uma maneira completamente diferente. E agora, a última tentativa das autoridades religiosas de trazer de volta este homem, que tinha sido cego, para fazê-lo pensar de acordo com os critérios deles. Em suas respostas, encontraremos todas as características da pessoa iluminada. Vamos ouvir. ascoltiamo. Allora chiamarono di nuovo Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no dizendo: tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe:
Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. E lo cacciarono fuori. As respostas e os insultos dos judeus revelam o medo que eles sentem por terem suas crenças questionadas diante de uma nova luz, que é a de Cristo, a do Evangelho. Pensemos agora em nós. Não tenhamos medo se nossas escolhas, nossos pensamentos forem questionados pelo Evangelho. Se tiverem como fundamento o próprio Evangelho, ganharemos credibilidade. Se por outro lado esse fundamento não for sólido, a luz do Evangelho nos ajuda a passar da vida de mentiras para a vida na verdade. A atitude dos judeus é a de insultar aquele que era cego, chamando-o de pecador. Neste momento, eles o expulsam da comunidade e agora podemos ver quais são as características do homem iluminado por Cristo. Aquele que passou das trevas do pensamento comum, do que todos pensam, dizem e fazem, para ser aquele que segue a luz do Evangelho. Questa è la prima caratteristica. A primeira característica é alguém que, ao ser encontrado e questionado por Jesus se ele crê no Filho do Homem, ele diz: não sei quem é, Senhor? Aquele homem é alguém que se deixa desafiar, não impõe condições para crer. A verdade sempre deve ser aceita. Esta é a primeira característica de um caminho que começa por reconhecer que eu não sei de tudo e estou aberto para receber a luz. Segunda característica, ele está ciente de sua nova identidade. Sou eu, quando perguntam a ele, mas é você? Sou eu, sou um novo homem e estou feliz por ser um novo homem. A terceira característica é uma pessoa livre para apresentar suas próprias convicções. Ele não se vende para ninguém. A verdade vem primeiro, e então ele é livre, porque recebe uma nova luz. A quarta característica é justamente a relação com a autoridade. É uma pessoa que respeita a autoridade, não a ofende, mas não a diviniza. O Evangelho vem primeiro, Cristo vem primeiro. Quinta característica, é uma pessoa corajosa. Ele vê tudo com clareza, então não tem medo de um confronto. E, se for provocado, mostra toda a sua liberdade. Não tem cargos de prestígio, nem vantagens, privilégios. Ele não tem apegos ao poder, não. Ele é uma pessoa livre. E depois, não se deixa intimidar por aqueles que, abusando do poder, insultam, ameaçam e por fim recorrem à violência. Ele não renuncia à verdade, mesmo quando ela é incômoda e indesejável para os que estão nos altos cargos. Quem abriu os olhos, quem se deixou abrir os olhos pelo Evangelho, tem toda esta liberdade. Por fim, é aquele que resiste à pressão e não tem medo. Mesmo enfrentando o sofrimento, ele não abre mão da luz que agora o faz feliz, porque se sente verdadeiramente um homem pleno. Pienamente uomo.